Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, estou aqui com o Dr. Armando Nogueira, né? Ele é infectologista. Hoje o assunto é coronavírus, prevenção, e é muito necessário uma entrevista como essa. A gente vai ter que trazer muito nos próximos dias, né? Porque para a gente entender as coisas. Mas seja bem-vindo. Opa, não, agora é bracinho, né? Como é que é? Agora é só no complicado. Não pode mais apertar a mão, eu esqueço e aperto a mão das pessoas. Tá? Mas seja bem-vindo, tá, Armando? Que você possa dar uma grande contribuição à comunidade do nosso estado hoje aqui. Tá bom? Thaís, pode saudá-lo. Armando, obrigada aqui pela sua presença no nosso programa. É importante, eu acho que a nossa população ainda tem muitas dúvidas. Isso gera uma insegurança, gera até um pânico e às vezes, muitas vezes, desnecessário. Então, entender o que é realmente, o que tem que se fazer, né? Eu acho que é importante. Esse nosso bate-papo vai ser de extrema importância. Eu sei que algumas mídias alguns banners, né, para as mídias sociais já tem saído, inclusive compartilhei várias delas ao longo dessa semana, né? Mas é importante que alguém fale, talvez, às vezes falando, a pessoa entende melhor o que é e como se proteger. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Gostaria de aproveitar e mandar um beijo da Prof para os meus anjinhos que estão me assistindo agora. Prestem atenção nas dicas aqui do infectologista Armando Nogueira e aproveitem aí esses dias da suspensão das aulas para pôr em prática os cuidados. Tá bom, vamos lá. Vou chamar a vinheta, vamos começar. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Vamos lá. Doutor Armando. Vamos falar um pouco de você primeiro, sua origem, sua formação, para credenciar o senhor no começo dessa entrevista. Eu sou natural do Rio de Janeiro, tenho graduação no estado do Rio de Janeiro, vim para cá, para Rondônia, em 2008, eu fiz residência no Semetron, fiz meu mestrado na Fiocruz, e estou agora no meu doutorado na Universidade Federal Fluminense. E tenho pós-graduação em controle de infecção hospitalar. E sou especialista em infectologia. Tá, então vamos lá. Vamos por etapas então. Eu vou te falar algumas coisas que me deixam, né, até certo ponto preocupado, e aí depois você vai diminuindo as minhas e falando sobre o assunto. Aí depois a Thaís vai entrar também. Coronavírus. Qual é a origem desse vírus, na verdade? Bom, animais silvestres, provavelmente. Cobra, morcego. Né? Como é que isso aí chegou no ser humano? Depois, como é que isso se potencializou tão rápido? E daí, como é que isso chega... porque lá, quando houve a infecção, pelo que a gente lembra, era inverno no hemisfério norte, naquele lugar da China. Aqui é verão, e aqui vai ser eternamente verão. Isso nos favorece? Isso é uma pergunta que eu tenho para fazer. Mas são muitas. A questão das máscaras. Por exemplo, quando você olha os vídeos de outros lugares do mundo,
todo mundo está usando máscara, os guardas nas fronteiras, todo mundo. Aqui já há uma indicação para usar só os que têm sintomas, de que estão com alguma coisa. Aí tem a questão do álcool gel, o que dá para, fora água e sabão, se tem uma outra coisa que dá para usar. Porque teve aí na internet que até o vinagre queriam que as pessoas usassem, né? Tá, então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o coronavírus e de que forma ele chega para Rondônia e da curva também, essa tal de curva que a gente tem que manter achatada. É tudo contigo, assim, na verdade, acho que está tudo aí, né? Nessas perguntas, está tudo aí para tu fazer uma preleção. Então, vamos por partes. Em dezembro, a gente teve o relato do primeiro caso na China e posteriormente foi visto que era uma doença que tinha uma transmissão de pessoa a pessoa e foram aumentando os casos e agora em março a Organização Mundial de Saúde declarou uma pandemia e em fevereiro teve o primeiro caso agora no Brasil, em São Paulo, e o Ministério da Saúde ele dividiu essa pandemia em fases. Num primeiro momento tem casos isolados. Num segundo momento você tem a transmissão autóctone, ou seja, no Brasil passou de uma pessoa que não saiu do Brasil para outra que não saiu do Brasil. E num terceiro momento, mais para frente, vão ter um número maior de casos, uma transmissão sustentada e um grande número de casos. Rondônia, até o momento, a gente não tem caso confirmado, mas no Rio de Janeiro, São Paulo e em outros estados, já está definido que existe essa transmissão autóctone e sustentada. E nesse momento, a população está sendo orientada a tomar cuidados para evitar a doença. Cuidados para lavar as mãos, sempre que tiver, antes de se alimentar, antes de colocar a mão no rosto ou na boca, antes de manusear alimentos, que são cuidados básicos de higiene e para fazer a prevenção. E nesse primeiro momento, aqui em Rondônia, como não existe nenhum caso relatado, não tem por que ter esse pânico nem esse temor todo nesse primeiro momento. Aí, como são muitas perguntas que você fez, vamos por partes. Não, tá tranquilo. Entendeu? Então, em relação a gente pode dividir medidas de precauções, a gente tem que falar um pouco também dos serviços de saúde, que hoje, como não tem nenhum caso, e nesses próximos 2 meses, eu acredito que os casos que tiverem aqui em Rondônia, pela dimensão do estado ser muito grande, eles vão ser isolados naquela região e até que surja uma vacina. Mais para frente, daqui a 3 meses, eu acredito que deva surgir alguma vacina. Então, entre o tempo de até ter uma pandemia, uma epidemia, ou esses casos isolados, até surgir a vacina, a gente tem que tomar precauções para os serviços de saúde receber esses pacientes e
os médicos poderem acompanhar e tratar eles. Então, qual seria? Nesses, Não, então agora nesses vai entrar. casos que você diz que já, com certeza já estão trabalhando no estudo de uma vacina para esse vírus, eu não tive tempo ainda de entrar nas plataformas da saúde, que com certeza já deve ter alguma coisa lá relatando, né, dos estudos prévios que normalmente se faz. Mas em Cuba realmente já está avançado, porque eu vi uma reportagem falando que Cuba tinha já tido alguns resultados positivos e que estava avançado. Por isso é meu interesse, na verdade, procurar nas plataformas de saúde, justamente para ver se a gente realmente achava alguma coisa científica. Isso confere, tem esse avanço do estudo dessa vacina? Olha, por enquanto, por ser um vírus novo, tem uma fase de desenvolvimento que ela passa por teste em animais, depois teste em humanos, depois teste em um grupo maior de pessoas. Então, essas fases de desenvolvimento de fármacos tem todas as regras e critérios para ser liberado para a população, para ver se dá alguma reação, para ver se dá alguma reação rara, mas grave, que tem que substituir o fármaco. Então, demora um tempo para até sair essa vacina. Uns 3 meses, eu acredito, mais ou menos, até lá. E nesse meio tempo, o Estado está tomando medidas para não deixar a doença avançar e poder acompanhar todos os casos graves no hospital, de forma a não deixar que essas pessoas transmitam para a comunidade. Tá. Armando, hoje, em casos graves, caso venha a ocorrer ao longo desses dias, nos próximos dias, qual é o hospital que está preparado para receber esse paciente? Tá, mas vai responder depois do parlatório, tem que chamar um, por favor, tá? Por favor, o vereador. Olá, meus amigos, sou Maurício Carvalho, vereador, médico e presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui hoje passando por essa grave situação em todo o Brasil, em todo o mundo, e não podendo deixar de estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a nossa prevenção, o que precisamos fazer para evitar um caos na nossa cidade de Porto Velho. Né? Com certeza, todos já estão aí acompanhando isso em todos os jornais, em todos os locais, mas a gente precisa, com certeza, evitar, né, várias coisas para que isso chegue a um caos maior. Né, que tenha prevenção na lavagem de mãos, o uso do álcool em gel é muito importante, mas também evitar, né, aperto de mão, o abraço, o contato com o olho no olho, aquele contato mais próximo com as pessoas. Se puder, evitar estar na rua, ficar em casa, o quanto puder estar em casa, estar nessa quarentena que eu falo, dentro de casa, cuidando junto com a família e não estando na rua, tentando evitando o máximo. Não só isso, desinfetar os nossos objetos, as superfícies da casa, sempre estar cobrindo a boca e o nariz aonde estiver, né? Também evitar de estar nesse aperto de mão. A gente sabe que o povo de Porto Velho é caloroso, o povo de Porto Velho tem esse calor humano, não só Porto Velho, os brasileiros, mas a gente tem que estar evitando isso para poder cada vez mais conseguir acabar com essa pandemia que eu vou falar, que vem em todo mundo. Vamos lá, repita a sua pergunta. Doutor Armando, em qual hospital está preparado para receber algum caso que venha a ter uma gravidade maior? Olha, os casos que são avaliados pelo médico na atenção primária, eles são solicitados exames que vão para o laboratório de referência e, caso seja confirmado, o médico vai avaliar se o paciente tem sinais de insuficiência respiratória e aproximadamente 5% dos casos, no máximo, eles são casos graves. Então, de 100 pessoas,
5 podem evoluir para um caso grave. Desses 5, menos de 1%, eles vão evoluir para internação em leito de terapia intensiva. Então, o estado de Rondônia, hoje, ele possui mais de 175 leitos de terapia intensiva disponíveis pelo SUS. Então, o estado hoje, na atual situação, ele está preparado para receber esses pacientes. Aí, quais hospitais aqui na capital têm leito de terapia intensiva? O Hospital de Base, o João Paulo, o Semetron, o Cosme Damião e o Hospital de Base, no caso, o Regional de Cacoal. Existem leitos conveniados do SUS no Hospital Pan-Americano. Existem leitos de UTI conveniado no interior, na rede privada. Existem leitos de UTI em Vilhena, no Regional, no Hospital Regional de Vilhena. Então, você tem, em todo o estado, você tem uma rede de saúde com leitos de terapia intensiva que vão dar suporte a esses pacientes. Caso haja necessidade. Caso haja necessidade. A rede já está preparada para receber. Como é uma pequena porcentagem dos casos que se agravam, menos de 1%, então eu acredito que nesse primeiro momento, nesses primeiros 2 ou 3 meses, não vai acontecer de haver uma necessidade de todos esses leitos. Talvez 1 caso, 2 casos esse mês, que evoluam para a gravidade. Então, a rede de saúde tem condições de oferecer suporte para esses pacientes. Tá. E aí, nesse caso, entraria uma maior preocupação com o grupo de risco. Quem seriam essas pessoas do grupo de risco? O que acontece? Os estudos que foram feitos na China, eles mostram que idosos e pacientes com doenças crônicas, eles têm uma letalidade maior. E esses casos, quando eles forem avaliados na atenção primária, eles vão ser olhados pelo médico já com um olhar diferente, porque é um idoso, às vezes é um paciente renal crônico, às vezes é um paciente com cardiopatia. Então, um paciente com doenças crônicas, ele vai ser olhado com um olhar diferente. Às vezes, se ele apresentar sintomas de gravidade, insuficiência respiratória, aí será encaminhado para o hospitais de referência. Tá. Uma outra pergunta, uma outra dúvida. Existe a possibilidade ou existe algum acompanhamento para que não tenha subnotificações? Por que eu te falo isso? Porque eu tenho uma pessoa que tentou 3 vezes ir numa unidade, né, e não foi atendido, sendo que ela estava em viagem, ela estava no Japão, voltou, tá resfriada, né, dentre todos aqueles itens que podem ser um paciente de... Quando foi um caso só, eu não me preocupei, mas logo em seguida eu recebi uma mensagem de uma outra colega que falou assim: olha, no meu escritório, tá aí 7 pessoas foram viajar, porque era final do ano, né, férias, enfim. E dessas 7 pessoas, todas estão resfriadas e nenhuma delas foi caso notificado. Então, assim, eu me preocupo nessa questão. É subnotificação ou na avaliação realizada pelo médico, ele consegue detectar que não é um caso de notificação? Olha, por se tratar de uma doença de notificação compulsória, o médico que atendeu, ele é obrigado a notificar esse caso ou chamar a vigilância epidemiológica para fazer essa notificação. Então, se o médico, você foi até a atenção primária em saúde, pode ser uma UPA, pode ser uma Ana Adelaide, pode ser um posto de saúde. Na atenção primária, o médico vai atender o paciente. E nesse atendimento,
se ele verificar que o paciente se enquadra naqueles critérios da doença, ele vai preencher uma ficha de notificação e vai encaminhar para coletar os exames necessários. E caso venha se confirmar o diagnóstico, aí toda uma equipe da vigilância epidemiológica vai acompanhar o caso. Então, pelo que eu estou vendo, estão sendo feitos exames nesses locais onde é feita o primeiro atendimento. Esses exames estão sendo feitos, estão sendo enviados para o laboratório de referência, e até o momento, em Rondônia, não teve nenhum caso confirmado. É necessário que a gente acompanhe esses casos, porque os exames às vezes demoram 48, 72 horas para chegar ao resultado. Ou seja, um pedido que foi feito há 2 dias atrás, às vezes ainda está pendente no laboratório. Aí fica alguém da epidemiologia acompanhando esses casos para ver se algum vai dar positivo. Mas vocês têm outros vírus que causam sintomas respiratórios. Se der positivo para algum desses outros vírus, pode fechar como H1N1, pode fechar como vírus sincicial respiratório, pode fechar como outro vírus que causa sintomas respiratórios. Tá. O diagnóstico. Eu vou chamar o intervalo comercial. No próximo bloco eu quero saber de quando é a previsão do topo da curva. E questão que você tem 2 transparências, né, de tempo de vida desse vírus em superfícies, né? Então no próximo bloco é jogo rápido, no lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, vamos lá. Vamos primeiro para as transparências aqui, tá? Tempo de vida na superfície, depois quando é que você espera o pico da curva, porque só depois daí que essa vida vai começar a funcionar de novo. Isso. Com sobreviventes, né? Então vamos para frente. Por favor, Deus, mostra aquelas transparências que tem aí. Então, esse é um estudo da persistência do vírus em algumas superfícies. E, no caso, isso aí traz a importância que não é só a gente lavar as mãos, a gente limpar as superfícies onde a gente tem contato. Mesas, onde muitas pessoas
circulam, locais objetos, você fazer a limpeza, e também, principalmente, lavar as mãos sempre que estiver lidando com o público. E não é só o álcool gel, você tem outras formas de prevenir, como lavar as mãos com água e sabão. Você pode usar o clorexidine, que pouco tem se falado nele, e o álcool gel. Deve ser água, aquela água sanitária, isso aí. Também. Aquela aqui eu tenho alergia àquela água, Deus me livre. Mas assim, não, mas depois de um tempo sai o cheiro. É que eu tomei um copo daquilo sem saber, cara. Não pode. Eu tive hemorragia gástrica. Não pode. Então, me servindo como água aquilo, eu tomei. Não pode, de jeito nenhum. Então, eu tomei, eu tô dizendo que eu fui pra UTI, eu fiquei 3 vezes. Então, peguei um nojo daquilo, nem o cheiro eu posso ver na minha frente. Eu quase fui a óbito, cara. 3 UTI me custou essa brincadeira. Não pode. Deu hemorragia, deu varizes no esôfago, foi só só alegria. Era sangue por cima, sangue por baixo, foi... Imagina. Né? Um copo de quiboa, né? misturado com água. Que tinha botado uma jarra de água para a imprensa lá na Assembleia Legislativa, aí para tirar o cheiro do suco que estava na jarra, não avisaram, deixaram no lugar, e o cara conversando, vai lá, serve, conversando, aquilo ali não tem muito cheiro, né? Pá! Aí foi quase que eu tô nessa, quase que eu deixei a viúva aqui. Bom, mas vamos lá. Tá ali as coisas, a gente tem pouco tempo. Eu acabei contando até minha história aqui. Então, o álcool gel, essas coisas servem para manter essas... da desinfecção limpeza dos locais. das superfícies. Tá, mas agora uma coisa que me preocupa, como empresário, como pai de família, quando é que vem o pico dessa curva? E que tamanho de curva eu posso esperar para Rondônia? Que eu acho que deve ser menor que para o Rio Grande do Sul, um exemplo, que lá vai pegar um inverno agora de lascar. Eu acredito que por os hábitos da região, tem locais que você tem pessoas que moram em domicílios que tem um cômodo só. Aqui em Rondônia você tem outro hábito, as casas são mais amplas, você tem mais cômodos, você tem uma chance maior de ser feita higienização de que em outras cidades. E as pessoas estão mais espalhadas pelo estado. Então, a chance da doença se disseminar aqui é diferente de uma capital onde você tenha mais de 1 milhão de pessoas morando numa área pequena, entendeu? Como as comunidades do Rio de Janeiro. Então, é diferente a situação daqui e de lá. Aqui favorece um pouco os rondonienses. Eu sei, mas, por exemplo, o Acre aqui do lado ele já saiu com 3 ou 6 casos. Tudo bem, 3 ou 6 casos, a vigilância vai lá, orienta eles a ficarem no domicílio, eles ficam no domicílio durante aquele período e não transmitem a doença para outras pessoas. Mas o clima ajuda? Com isso, o clima ajuda? A princípio não tem nenhum estudo falando sobre essa relação do clima para essa doença, mas o importante é que são culturas diferentes, são situações de habitações diferentes, as habitações daqui e as habitações do sul do país. Tá bom. Eu acho que também influencia isso. Tá, eu já tenho que concluir, quero aqui agradecer, né, pelos esclarecimentos que nos trouxe, dizer da importância que você tiver mais informação, tem meu contato, precisar divulgar, estamos aqui para isso, tá bom? Ok. Thaís. Com certeza. Armando, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Com certeza é um orientativo de paz, né? Na verdade, vamos tomar os nossos cuidados, vamos realmente seguir o que está sendo recomendado, né? E é importante que vocês de casa também faça o hábito de lavar as mãos constantemente, água e sabão, né? Desde pequena aprendi, chegou da rua, lave as mãos, vai comer, lave as mãos.
Então, isso é uma rotina que a gente precisa criar e se cuidar perante a essa pandemia. Agradeço mais uma vez e até o próximo programa. Obrigado aí, professor. Doutor Armando. Tá bom? Que estejamos todos protegidos. Obrigado aí pela sua contribuição. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza, num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.